Quero dizer, é simplesmente uma loucura. Falamos sobre teorias alternativas de como as pirâmides foram construídas. Sim, estou disposto a aceitar que a Grande Pirâmide foi completada em grande parte pelos antigos egípcios. Mas lembremos que os antigos egípcios nos dizem em muitos de seus textos que tudo o que conheciam era um legado. Tudo era uma herança dos deuses. E eu não interpreto os deuses como extraterrestres. Enquanto o mundo inteiro pensava que as pirâmides do deserto foram construídas apenas pelos antigos egípcios, os cientistas acabaram de descobrir uma civilização escondida no deserto que ninguém conhecia. Enterrado sob as areias do Sudão e do sul do Egito, está o legado da Núbia. Muitos exploradores acreditam que esta antiga civilização recém-descoberta eram os irmãos mais velhos dos monarcas egípcios mais poderosos. Que segredos guardam essas pirâmides núbias? E como elas podem mudar nossa compreensão da história? Vamos explorar como essas pirâmides poderiam ter sido as verdadeiras armas de destruição em massa nas mãos dos núbios. Número 1. O Renascimento. De uma civilização núbia esquecida, situada ao longo do Nilo no que hoje é o Sudão e o sul do Egito, encerra uma história tão antiga e fascinante quanto qualquer outra. Com uma rica estrutura social e notáveis habilidades arquitetônicas. Núbia foi um ator importante na história da região, interagindo ativamente com o Antigo Egito. A exploração do passado da Núbia, especialmente sua importância arqueológica, nos diz tanto sobre a história humana quanto qualquer civilização bem documentada, particularmente durante as interações com o Egito. Quando a expansão colonial europeia estava em seu auge no século XIX. Durante este período, à medida que as potências europeias estendiam sua influência sobre a África, acadêmicos e arqueólogos frequentemente faziam parte das expedições coloniais. Inicialmente cativados pelos monumentos mais famosos do Egito, os interesses desses exploradores eventualmente os levaram a adentrar mais na África. O Sudão, com seus sítios históricos menos famosos, mas igualmente importantes, oferecia novos campos de descoberta. Entre os primeiros a estudar exaustivamente as antiguidades núbias estava Richard Lepsius, um egiptólogo alemão cujo trabalho durante a expedição prussiana de 1842 a 1845 foi fundamental. É algo irônico que, enquanto nos concentramos tanto no Egito, uma fascinação alimentada por seus monumentos mais acessíveis e visualmente impactantes, muitas vezes negligenciamos as histórias interconectadas das regiões vizinhas. Assim como a Núbia, a história que nos ensinam às vezes ignora o rico entrelaçamento de relações e influências entre civilizações antigas. Cabe perguntar quais outras histórias negligenciadas estão enterradas, esperando ser redescobertas e reavaliadas sob as narrativas mais populares às quais nos apegamos. Esse descuido pode estar impedindo que apreciemos plenamente a complexidade e a interconexão da história humana. Nos primeiros dias da exploração da Núbia, os pesquisadores se depararam com uma grande quantidade de tesouros arqueológicos, incluindo templos, tumba, e vilarejos inteiros que antes os historiadores haviam ignorado. Essa busca por conhecimento, embora impulsionada por uma sede de descoberta, não esteve isenta de desafios. Aqueles que se aventuraram na Núbia lutaram não apenas contra condições climáticas severas, mas também contra a agitação política que frequentemente agitava a região. 2. Primeiras impressões. Esses exploradores da Núbia estavam fortemente contaminados pelos preconceitos do pensamento colonial, uma atitude comum na época que frequentemente retratava as culturas não europeias, sob uma luz menos favorável. Como resultado, muitos subestimaram a sofisticação da Núbia, especialmente em comparação com seus vizinhos do norte, os egípcios.
Essa perspectiva foi amplamente moldada pela visão europeia dominante, que considerava as civilizações africanas inferiores. Na verdade, as interações entre a Núbia e o Egito foram complexas e cheias de rivalidade e colaboração. Houve momentos em que os governantes núbios não eram apenas iguais, mas dominantes. Eles controlavam o Egito e influenciavam sua cultura. No entanto, esse importante aspecto da história costuma receber atenção mínima, ofuscado pela história mais amplamente documentada dos faraós egípcios. As expedições iniciais à Núbia, embora pioneiras, foram marcadas por uma atitude que menospreza as conquistas núbias, retratando-as como elementos menores no contexto mais amplo da história. Essa representação muitas vezes resultou na subestimação dos verdadeiros feitos e da riqueza da civilização núbia, enquanto o foco de atenção permanecia fixo no Egito, que tem cativado o público acadêmico por séculos. A seguir, vejamos como os arqueólogos descobriram a cidade da Núbia. Os arquitetos da antiga prosperidade e os estudiosos modernos devem reexaminar essas atitudes e dar à história da Núbia a atenção e o respeito que ela merece. Reconhecer todo o alcance da história da Núbia implica questionar preconceitos de longa data e reconhecer que a história da Núbia não é apenas um complemento à do Egito, mas que é valiosa e rica por si só. Além disso, reavaliar a história da Núbia requer uma nova abordagem que não apenas corrija antigas imprecisões, mas também enriqueça nossa compreensão de quão interconectadas estavam as civilizações do continente africano. É essencial compreender que a narrativa de culturas antigas como a Núbia e o Egito não se trata de uma ser superior à outra, mas de como elas se influenciaram mutuamente e coexistiram com respeito mútuo e crescimento compartilhado. Este processo de correção histórica não apenas implica lançar luz sobre aspectos esquecidos da cultura núbia, mas também integrar esses conhecimentos na narrativa dominante da história antiga. Ao fazer isso, os historiadores podem oferecer uma visão mais equilibrada que respeite e honre a verdadeira diversidade e complexidade das antigas civilizações africanas. Este esforço não apenas enriquecerá nossa compreensão da história, mas também garantirá que as contribuições dos reis núbios e seu povo sejam reconhecidas como parte integrante de nosso patrimônio global. Número 3. O faraó Taharqa. Um líder notável empreendeu numerosos projetos de construção ambiciosos que se estendiam desde as extensões arenosas do Egito até as paisagens escarpadas da Núbia. A época do faraó Taharqa no trono foi marcada por uma explosão de atividades de construção, indicativa de uma era rica em prosperidade e renascimento artístico. Ele iniciou muitos projetos de construção em cidades importantes como Tebas e Karnak. Aqui se uniram as expressões artísticas do Egito e da Núbia, essa fusão de estilos de duas culturas distintas. Não foi apenas uma demonstração do impacto núbio em território egípcio, também cumpriu um propósito político estratégico, tecendo elementos artísticos núbios no tecido das cidades egípcias. Taharqa buscou fazer com que a Núbia tivesse influência mais atraente para a população egípcia. Essa integração ajudou a apresentar-se ao governo como uma perfeita extensão da tradição egípcia, mas como uma dominação externa. O reinado de Taharqa é particularmente lembrado por seu simbolismo, uma ponte cultural e política entre o Egito e a Núbia. Suas construções não foram meros edifícios, eram símbolos de unidade e poder, a combinação de estilos arquitetônicos e artísticos núbios e egípcios. Criou uma amálgama visual e cultural. Isso celebrou o futuro dessas duas poderosas civilizações. Essa estratégia provavelmente tinha como objetivo legitimar o governo núbio aos olhos dos egípcios, tornando a transição mais fluida e mais aceita. O legado de Taharqa e da dinastia núbia.
É evidente nos monumentos e templos, que pontilham a paisagem entre o Egito e a Núbia. Essas estruturas são testemunhos duradouros de um período em que duas culturas não apenas coexistiram, mas prosperaram juntas. A arquitetura dessa época frequentemente apresenta uma combinação de motivos egípcios tradicionais com elementos núbios distintivos, criando uma estética única, que ainda hoje é admirada. Através de seus extensos projetos de construção e a consequente integração cultural, a Arca teve um impacto duradouro sobre o panorama histórico e cultural do Antigo Egito. Seus esforços para combinar as tradições núbias com os costumes egípcios fomentaram um período de riqueza cultural. Isso destacou as complexidades e o potencial de colaboração dessas duas civilizações antigas. Portanto, essa época é frequentemente lembrada com admiração por suas conquistas artísticas e seu brilhantismo estratégico na arte de governar e na fusão cultural. O chamado redescobrimento do significado da dinastia Núbia na história é outro capítulo interessante. Número 4. Os núbios. Antes ignorados como meros invasores, agora são vistos sob uma luz mais favorável. Como líderes sábios, quem melhorou a infraestrutura do Egito e enriqueceu sua vida cultural. Essa mudança de perspectiva é bastante dramática e faz com que nos perguntemos se a história está sendo recontada de uma maneira que se ajuste melhor ao gosto moderno. Retratar os núbios sob uma luz mais heróica do que talvez tenham sido vistos em sua época. Quando comparamos a civilização núbia com a Mesopotâmia, as coisas se tornam ainda mais intrigantes. Ambas as civilizações prosperaram ao lado de rios poderosos, Núbia pelo Nilo e Mesopotâmia pelo Tigre e o Eufrates. Esses rios eram a alma de suas civilizações, sustentavam grandes populações e permitiam o crescimento de sociedades complexas. Mas essas semelhanças são tão simples e esclarecedoras quanto parecem? Ou são apenas convenientes para estabelecer paralelos rápidos nos livros de história? Dando um passo atrás, fica claro que à medida que aprofundamos na história da dinastia XXV, não apenas aprendemos sobre o que aconteceu. Também estamos vendo como a narrativa da história muda com o tempo. A dinastia Núbia, rica em estratégias políticas e trocas culturais, nos oferece a oportunidade de ver como aqueles que a contam podem moldar a história. Nos convida a ser céticos e questionar as histórias habituais que ouvimos, nos incentivando a considerar múltiplos lados e não simplesmente aceitar o que comumente é apresentado como a verdade. No vasto cenário da história antiga, a relação entre Núbia e Mesopotâmia não se tratava apenas de existirem lado a lado. Estavam profundamente interconectados. Suas interações foram uma mistura de troca de culturas e confrontos em guerras, mostrando ambos os lados do compromisso, da colaboração e do conflito humanos. Núbia é frequentemente famosa por suas impressionantes pirâmides e grandes templos, enquanto a Mesopotâmia é reconhecida por criar zigurate e ser uma das primeiras a utilizar amplamente o tijolo na construção. Ambas as regiões desenvolveram sua própria escrita, a cuneiforme na Mesopotâmia e as escritas meroíticas na Núbia. Esses sistemas eram cruciais não apenas para a gestão cotidiana, mas também para as práticas religiosas e culturais. Hoje em dia, esses escritos antigos são valiosos para arqueólogos e historiadores, pois ajudam a revelar detalhes sobre civilizações que desapareceram há muito tempo. No entanto, cabe questionar a longevidade de tais escritos. Supor que nossas formas atuais de escrita serão compreendidas pelas pessoas dentro de milhares de anos pode ser demasiado otimista. Esse ceticismo nos leva ao trabalho de George Reisner, cujos esforços arqueológicos no início do século XX trouxeram novos conhecimentos sobre o antigo reino de Ku.
Com o apoio da Universidade de Harvard, Reisner não se limitava a desenterrar artefatos antigos. Ele estava revolucionando a forma como as escavações arqueológicas são realizadas e documentadas, estabelecendo padrões que guiarão o trabalho arqueológico futuro. Um de seus principais projetos foi em Kerma, um local que ele identificou como um centro cultural e político crucial no Reino de Ku. Este foi um descobrimento fundamental porque Kerma havia sido ofuscada por sítios egípcios mais famosos. Número 5. O trabalho de Reisner ajudou a chamar a atenção para Kerma, demonstrando que os lugares menos conhecidos também têm grande importância histórica. As complexas interações entre a Núbia e a Mesopotâmia mostram algo mais do que sua capacidade de construir e escrever. Revelam uma abordagem dinâmica e estratégica para viver e interagir com as culturas vizinhas. Essas sociedades antigas eram sofisticadas e utilizavam a arquitetura e a escrita de maneiras que iam além da simples utilidade. Eram ferramentas para a identidade cultural e a troca diplomática, refletindo as complexidades das sociedades humanas. Embora muitas vezes nos concentremos em seus feitos arquitetônicos e linguísticos, é importante vê-los em um contexto mais amplo. Não se tratava apenas de monumentos e palavras, eram expressões de cultura, poder e conexão humana. Reconhecer isso nos ajuda a apreciar o espectro completo de suas civilizações, não apenas as partes que sobreviveram através de artefatos e ruínas. Ao celebrar essas conquistas antigas, também é crucial reconhecer a natureza transitória de todos os esforços humanos. O que construímos e escrevemos pode não durar para sempre aos olhos das civilizações futuras. Assim como hoje se estudam as conquistas da Núbia e da Mesopotâmia, nossas próprias criações podem um dia ser relíquias daqueles que nos sucederem. Do passado, estudadas pelos arqueólogos do futuro. Esta perspectiva nos lembra da humildade necessária ao olhar para o nosso lugar na história. De fato, as areias do tempo não salvam ninguém do esquecimento. Os arqueólogos encontraram algo impressionante em Kerma, a da Fufa. Esta enorme estrutura de tijolos de adobe é uma das maiores e mais antigas de seu tipo em todo o mundo. Quem dirigiu a pesquisa pensou que este edifício gigante era usado para reuniões religiosas e talvez até para administrar o governo da cidade. No entanto, mesmo hoje em dia, os especialistas não conseguem chegar a um consenso sobre qual era exatamente o seu papel. O que gera debates contínuos no mundo acadêmico. Ao aprofundar nos cemitérios reais de Kerma, os pesquisadores descobriram muitos detalhes sobre como a elite da sociedade, Kushita, foi enterrada. Encontraram tumbas cheias de todo tipo de objetos, como cerâmica, ouro e bronze. Estes não eram apenas elementos aleatórios. Contavam histórias de uma cultura altamente desenvolvida, com fortes conexões comerciais em toda parte. Mais inquietante, no entanto, foram os sinais de que os sacrifícios humanos faziam parte de seus rituais funerários, o que mostrava quão intensas eram suas práticas religiosas. Também foi revelado que a cidade de Kerma estava muito bem planejada. Não era apenas um monte de edifícios juntos. Havia áreas residenciais específicas, locais para fabricar bens e fortes muros ao redor da cidade. Essas descobertas nos ajudam a ver os Kushitas como habilidosos planejadores urbanos e arquitetos, o que desafia a velha ideia de que sempre viveram à sombra de seus vizinhos egípcios. Número 6. O trabalho de Bresner em Kerma trouxe à luz quão única e influente era a civilização núbia. No entanto, parece que o mundo da arqueologia não está com pressa de deixar de lado as velhas histórias, onde o Egito é sempre o foco principal. É como se houvesse uma relutância em apreciar plenamente o quão avançados e importantes eram os núbios.
Isso poderia indicar um problema maior. As opiniões ocidentais têm influenciado por muito tempo. Quais histórias se destacam e quais são ignoradas? Breisner tinha uma habilidade especial para controlar grandes áreas, às vezes até partes do Egito. Ele realmente sabia deixar sua marca nas coisas. Seus métodos para desenterrar sítios antigos e sua forma minuciosa de manter registros estabeleceram novos padrões em arqueologia que agora todos devem seguir. Ele foi pioneiro no uso de camadas de terra para determinar as datas das coisas, as coisas que encontrou, o que ajudou a esclarecer as linhas do tempo dos sítios em que trabalhou. Essa forma de fazer as coisas tornou tudo um pouco mais organizado. Em um campo onde compreender as linhas do tempo antigas muitas vezes pode ser complicado. Vamos ver como a construção moderna descobre tesouros antigos, ecos, de um império esquecido. Seu trabalho detalhado realmente estabeleceu o padrão para qualquer um que venha depois dele. O legado de Reisner continua sendo um pilar fundamental para os estudos em andamento sobre a Núbia, inspirando novas ondas de arqueólogos a investigar mais profundamente as complexidades da história da Núbia e como ela se entrelaça com outras culturas antigas. À medida que avançamos em nossa jornada para decodificar esta antiga sociedade, não se pode subestimar a importância do trabalho de Reisner. Ele oferece uma base sólida, a partir da qual podemos compreender melhor não apenas a história da Núbia, mas também as narrativas interconectadas do mundo antigo. Número 7. A descoberta das pirâmides. Os trabalhos arqueológicos para salvaguardar o patrimônio núbio, especialmente após a construção de Aswan, que causou graves danos, lançaram muita luz sobre esta civilização milenar. O papel do acaso na arqueologia destaca a natureza imprevisível do campo, onde frequentemente importantes descobertas históricas provêm de achados inesperados. É comum que os arqueólogos encontrem relíquias históricas durante trabalhos de construção de rotina. Se estão sendo construídas novas estradas ou ferrovias, não é raro desenterrar joias históricas. Entre esses achados estão as pirâmides núbias, menos conhecidas mas cativantes, o que representa um contraste marcante com seus homólogos egípcios mais famosos. Essas descobertas não apenas adicionam peças ao quebra-cabeça histórico, mas também enriquecem nossa compreensão do passado. Essa combinação de pesquisa planejada e achados afortunados, que mostra a profundidade e diversidade de civilizações antigas como a Núbia, caracteriza o campo dinâmico da arqueologia. Sublinha a importância de um planejamento meticuloso por parte de acadêmicos como Reisner, e a natureza aleatória das descobertas que continuam desafiando e expandindo nosso conhecimento histórico. À medida que aprofundamos nessas terras antigas, descobrindo, camada após camada, construímos uma imagem mais rica e matizada de como sociedades como a Núbia moldaram e foram moldadas pelo mundo ao seu redor e as reviravoltas fortuitas do destino, que revelam histórias ocultas. As pirâmides da Núbia são muito menores que suas homólogas egípcias. Por exemplo, a Grande Pirâmide de Gizé no Egito tem uma base enorme que mede mais de 230 metros de largura. Por outro lado, as pirâmides núbias têm bases que medem apenas entre 6 e 30 metros de largura. Essa diferença de tamanho sugere que as pessoas que construíram as pirâmides núbias tinham objetivos diferentes, menos poder ou menos recursos. Comparado com aqueles que construíram as pirâmides gigantes do Egito, essas pirâmides são íngremes e estreitas, e são projetadas de maneira diferente dos grandes blocos de pedra plano, utilizados nas pirâmides egípcias. Na base de cada pirâmide, na Núbia, costuma haver uma pequena capela orientada para o leste, que contém oferendas e uma laje de pedra, com inscrições sobre a pessoa enterrada ali.
A forma como os núbios enterravam seus restos nos diz muito sobre sua sociedade. As pirâmides não eram apenas tumbas. Eram uma declaração de riqueza e poder, mostrando o alto status dos reis e elites cuxitas. Os núbios demonstraram sua estrutura social e crenças religiosas através dessas pirâmides, marcando claramente uma hierarquia social, mas mantendo uma identidade cultural distinta da dos egípcios. Número 8. As decorações e escritos. Nas paredes das pirâmides núbias também refletem uma mistura de admiração e independência da cultura egípcia. A presença de arte nos hieróglifos indica uma compreensão sofisticada do simbolismo e da comunicação. Estes são símbolos importantes de uma civilização urbana, rica e poderosa. Embora essas descobertas sejam incrivelmente valiosas para aprender sobre civilizações passadas, também mostram como o desenvolvimento moderno pode apagar inadvertidamente os vestígios físicos da sociedade antiga. Destacar um ciclo onde o progresso e a preservação estão em constante tensão. A descoberta de sítios históricos durante esse trabalho nos lembra de nossa conexão contínua com a história. História. Mesmo enquanto construímos para o futuro, quando se comparam as pirâmides núbias com as construídas pelos maias, torna-se evidente que suas semelhanças são apenas superficiais. Ambas as civilizações construíram pirâmides, mas seus motivos e os estilos dessas estruturas variaram significativamente, influenciados por seus valores culturais únicos e fatores ambientais. As pirâmides da Núbia são afiadas e estreitas, projetadas principalmente como locais de descanso final para seus reis e rainhas. Erguem-se como marcadores solenes da realeza, construídas para garantir uma vida futura prestigiosa. As pirâmides maias diferem significativamente das outras. São mais largas e não tão íngremes. Essas estruturas não foram projetadas como tumbas. Em vez disso, serviram como centros vibrantes para os vivos. Eram um centro de diversas atividades religiosas. Abrigavam cerimônias e oferendas que eram cruciais para as práticas espirituais da comunidade. Número 9. Os degraus dessas pirâmides não eram apenas características arquitetônicas, mas caminhos que davam as boas-vindas à comunidade para participar de eventos espirituais e sociais regulares. Essas diferenças arquitetônicas entre as pirâmides construídas pelos maias e as construídas pelos núbios refletem variações culturais profundamente enraizadas. Os núbios se concentraram na vida após a morte e construíram suas pirâmides como refúgios duradouros para seus líderes falecidos. Essa era uma forma de manter e honrar a hierarquia social, mesmo após a morte. Por outro lado, os maias construíram suas pirâmides para atender necessidades espirituais e comunitárias imediatas, usando-as como plataformas religiosas ativas. Essa abordagem mostra que, para os maias, a participação comunitária atual era tão crucial quanto qualquer legado a longo prazo. Quando olhamos de perto para esses edifícios antigos, descobrimos muito sobre o que era importante para as pessoas que os construíram e como viviam a cada dia. Tanto a civilização núbia quanto a maia construíram pirâmides, mas o fizeram por razões muito diferentes. As pirâmides da Núbia são um testemunho de uma sociedade que pretendia manter seu legado além da existência terrena, destacando um significado perpétuo para seus membros mais destacados. Por outro lado, as pirâmides construídas pelos maias refletem uma sociedade que valorizava as interações regulares com eventos religiosos e comunitários. O estudo desses monumentos nos ajuda a compreender as crenças e práticas cotidianas dessas culturas antigas. Embora ambas as civilizações tenham construído pirâmides, utilizaram essas estruturas para propósitos únicos. Existem mais de 250 pirâmides núbias no Sudão, que servem principalmente como locais de sepultamento para a realeza e a nobreza.
construídas com materiais como tijolos de barro, granito e arenito, apresentam uma inclinação acentuada de cerca de 70 graus. Número 10. O processo de construção de uma pirâmide núbia foi relativamente rápido e durou pouco mais de um ano. Em marcado contraste com projetos que duraram décadas, como a Grande Pirâmide de Gizé, as pirâmides núbias mais proeminentes podem ser encontradas em Caronori e Jebel Barkal. A região de Meroe, que se tornou o cemitério principal mais tarde durante o período Meroe, abriga mais de 200 pirâmides, o que ilustra a importância da área como necrópole na antiguidade. Essas diferenças em design e propósito entre as pirâmides núbias e maias destacam as prioridades culturais e práticas religiosas únicas desses povos antigos. A arquitetura pode servir como uma manifestação profunda dos valores de uma civilização e das observâncias espirituais diárias. As pirâmides construídas pelos maias em locais como México e América Central são bastante únicas em comparação com outras ao redor do mundo. Exemplos notáveis incluem as de Chichén Itzá e Teotihuacán, que eram parte integral da vida religiosa e social diária dos maias. Ao contrário das pirâmides altas e estreitas construídas pelos núbios, as pirâmides maias têm bases largas e não são tão inclinadas. Frequentemente, têm escadas que conduzem aos templos em seus topos. Esses templos eram locais importantes para realizar rituais e cerimônias religiosas, sublinhando a dedicação dos maias aos assuntos espirituais e à interação comunitária. A forma como essas pirâmides foram construídas também as distingue. Eram feitas de blocos de pedra e argamassa de cal e, geralmente, eram ampliadas com o tempo, adicionando novas camadas sobre as antigas. Esses diferentes estilos de construção nos ensinam muito sobre o que era importante para essas civilizações antigas e como viviam no dia a dia. As pirâmides núbias foram feitas para manter viva a memória de seus líderes para sempre, enquanto as pirâmides maias mostram que estavam realmente envolvidos em atividades religiosas e comunitárias o tempo todo. Embora esses edifícios se pareçam um pouco, foram usados para coisas diferentes e foram construídos por razões culturais distintas, o que nos mostra quão única era cada sociedade antiga. Essa diferença no uso dos edifícios mostra quão inteligentes eram com a arquitetura e nos dá uma ideia do que valorizavam e acreditavam em sua comunidade. O que essas diferenças arquitetônicas revelam sobre a verdadeira natureza dessas civilizações antigas?